Daniel capítulo 1, verso de número 1 diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspena, chefe de seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhe ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que, no fim deste, pudessem servir diante do rei. Então eles se achavam alguns vindos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhe deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e o de Azarias, o de Abednego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Amém? O título da mensagem dessa noite é o Deus, o Cristo de Daniel. E quando você olha para esse texto, quando você olha para a magnitude desse texto, são 12 capítulos, do quais os 6 primeiros ele conta a história de Daniel, e os 6 seguintes ele revela o tempo do fim. E o que é interessante perceber é que quando Nabucodonosor invadiu a terra de Jerusalém e tomou tudo, levou para lá e seguiu a vida, nós estamos acostumados a ler na Bíblia vários e vários títulos e termos de cativeiro. Então você pega o cativeiro egípcio, o cativeiro dos filisteus, vários cativeiros o povo de Deus passou. E quando você vai ler o livro de Daniel, não é diferente desse texto, mas com uma particularidade muito grande. Quando você vai ler, você percebe algumas coisas que você entende o porquê Cristo quer que nós leiamos esse livro. Você acaba se perguntando: puxa, por que eu fiquei de fora esse tempo todo sem ler Daniel? E Daniel, ele nos ensina 3 verdades notáveis que você precisa saber. E dessas 3 verdades, se você conseguir aplicar na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Por quê? Porque quando você vai ler os outros livros, você começa no livro de Isaías. O livro de Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, e assim me disse o Senhor. Quando você vai ler os profetas menores, você vê lá: veio a minha palavra do Senhor. Ou então você vê, como Jeremias, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeremias. E são livros proféticos, são livros onde as pessoas
Deus para o povo. É uma palavra onde Deus está revelando para o povo a sua vontade. Deus está revelando para o povo ali os seus desígnios e os seus decretos. Mas o livro de Daniel não começa assim. O livro de Daniel começa contando a história de Daniel, contando de onde ele veio, contando qual foi a preocupação que o rei teve para com eles, mostrando as suas qualidades. A Bíblia diz que ele era bonito, inteligente, de boa aparência, quase um zico. Eu estou um pouquinho parecido igual a mim. E aí você percebe que o rei manda separar essas pessoas para poder ensinar a eles a sua cultura, ensinar a eles a sua língua, ensinar a eles o seu modo de viver e depois, porventura, de servir ao palácio do rei. Esses homens não foram separados para serem escravos, eles foram separados para serem governadores em províncias escolhidas por Nabucodonosor. Eles não foram quebrar terra como no Egito, eles não foram fazer barro, eles não foram construir casas para Faraó, pelo contrário. Eles iam ser pessoas de influências, eles iriam governar, por exemplo, naquela época, como se ele fosse governador de São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia, do Mato Grosso, de Maranhão. Então eles precisavam ser preparados. E a Bíblia começa contando a história desse homem, nos dando a perceber claramente que Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua história. A primeira lição que nós temos que tirar desse texto é que Deus conhece a sua história. Jesus sabe quem é você. Você não é um vaso aonde ele vem de vez em quando, enche, depois que se perdeu o sabor, depois que se perdeu o sentido, é jogado fora e volta a ficar vazio de novo. Não, Jesus sabe de onde você veio. Jesus sabe, meus amados irmãos, de onde você veio. Ele sabe muito bem de onde você saiu. Ele sabe se você estava depressivo antes de conhecê-lo. Ele sabe se você estava derrotado antes de conhecê-lo. Ele sabe se você estava vitorioso antes de conhecê-lo. Jesus te conhece como ninguém. E pelo fato de ele conhecer de onde você saiu, ele sabe aonde você está. Nesse texto que nós lemos, Daniel estava na presença de um homem importante para o rei. Era um eunuco. E esse homem separou as pessoas e ele foi lá e começou a dar óleo para essas pessoas, tudo bonitinho, maravilhoso, começou a delegar, e esse homem estava lá sem saber o que fazer, não conhecia a língua dos caldeus. Daniel não sabia falar a língua dos caldeus, tinha que ser ensinado. Daniel não sabia a cultura. Às vezes você está num lugar e você não sabe o que você está fazendo ali. Às vezes você pode começar um curso, o professor fala uma coisa, você entende outra. Às vezes no seu serviço você não está conta porque você não é novo, porque você é novo lá. Mas Jesus sabe aonde você está e aonde pisar a planta dos seus pés, abençoado será, porque com você está o Cristo de Deus, o Deus de Daniel está sobre a sua vida. Muitas vezes a gente fica temeroso de pegar um novo desafio porque acha que não vai dar conta. O desafio não é para você dar conta, mas o desafio é para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. O Cristo de Daniel, eles foram para uma terra longínqua, eles foram para uma terra distante, eles foram para um lugar onde eles jamais imaginariam pisar os pés, e a vida deles foi um sucesso. Deus conhece a sua história, Deus sabe o que está fazendo com você. Não se desespere, não perca a esperança, porque o seu futuro será na presença do Senhor teu Deus, e Ele não te desamparará. Nunca. Então Ele conhece a sua história, Ele sabe de onde você saiu. Oh, meus irmãos, todo mundo adora Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, e Abraão sai da sua terra, da sua, para entrar na casa dos seus pais, vai com a terra de onde eu te mostro, que todo mundo ama. Leia Gênesis 11, os 10 últimos versículos. É o pai de Abraão que sai de Ur, não é Abraão. Só que ele decidiu ficar no meio do caminho, ele ficou inteirado, mas Abraão seguiu o seu propósito de chegar até Canaã. De Ur dos Caldeus a Canaã são uns 1.600 quilômetros. O pai de Abraão, Terá, ele simplesmente andou 900 quilômetros e desistiu.
Você está numa terra estranha. Eu sei de onde eu te tirei. Eu sei onde você está. Mas eu sei onde eu vou deixar você. Eu conheço o seu futuro. Jesus conhece o seu futuro. Jesus sabe aonde você está. Jesus conhece o seu futuro, então você não precisa ficar desesperado. Você não precisa perder medo. Você não precisa ficar ali camuflado, escondido, tentando se esconder atrás das cadeiras para as pessoas não te verem. Não, você pode ser você mesmo, porque Deus conhece o seu futuro e o seu futuro é debaixo da bênção de Deus. As pessoas se questionam por que Daniel não estava quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua. Por que Daniel não estava lá? Porque a ordem do rei era para as províncias locais e Daniel estava a quase 3 mil quilômetros de distância da capital. Ele não precisava vir. Quando o inimigo começa a planejar armadilhas para você, Deus conhece o seu futuro, então Ele te guarda, Ele te protege, porque Ele sabe que Ele vai te usar amanhã. Entende isso? Às vezes Deus nos tira de situação, não porque Ele quer apenas nos proteger, mas porque Ele quer nos usar para revelar lá na frente um futuro debaixo da sua mão. Amém? Deus te conhece. Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, e Ele conhece o seu futuro. Em segundo lugar, a Bíblia diz que a Babilônia mudou o nome deles. A Bíblia diz que a Babilônia simplesmente foi lá e mudou o nome de cada um deles. O de Daniel foi o de Beltesazar, o de Ananias, o de Sadraque, a Misael e o de Mesaque, simplesmente nomes babilônicos. Ele trocou os nomes babilônicos por quê? Porque cada nome judeu significava uma verdade de Deus na sua vida. Cada nome israelita representava um atributo de Deus. Daniel significa justiça de Deus. Como é que você pode chamar alguém de justiça de Deus se você não fez dele um escravo? Então Deus não fez justiça. E esses homens então começaram a ter os seus nomes mudados. Começaram a ter a identidade da Babilônia impressa nas suas personalidades. Começaram a ser ensinados sobre a cultura da Babilônia, a mudar o seu estilo de vida. Começaram então a mudar suas características. De repente já não cantavam mais Shalom Jerusalém, Shalom Jerusalém. De repente já não cantavam mais hinos e nem dava cântico ao Senhor vosso Deus. Eles, por muitas e muitas vezes, se viram privados, fizeram leis. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que fizeram leis para que eles não pudessem orar, para que eles não pudessem buscar a face de Deus. Mas Daniel resolveu não se contaminar. Daniel resolveu não fazer parte dessa palhaçada. Ele disse: vocês podem me servir salmão a caviar, mas eu vou continuar comendo verdura, porque eu sei de onde Deus me tirou, e para lá eu não vou voltar. Ele não estava falando do lugar físico de onde ele estava, mas ele estava falando da sua alma. Ele sabia que a sua alma era comprometida ao Senhor, e ele disse: olha, vocês podem me mudar de lugar, vocês podem mudar o meu nome, vocês podem me ensinar a língua de vocês, mas nada vai apagar a chama de Deus dentro do meu coração. Eu vou continuar servindo ao Senhor dos exércitos que fez os céus e a terra, e se vocês quiserem, assim será. Quando tempo faz que Deus não encontra cristãos assim? Quando tempo faz que Deus não encontra cristãos que simplesmente está num lugar que não é dele, mas influencia o lugar que é a presença de Deus na sua vida? Hoje de manhã eu comentei sobre isso. O jovem vai para a faculdade, e isso é no mundo inteiro, não é um privilégio no Brasil. A cada 10 jovens que vão para a faculdade cristã, 7 se desviam. O erro não está em Deus. O erro não está na grade que ele escolheu para estudar. O erro não está no professor, que seja ele de esquerda, de direita, de frente, de trás, para cima e para baixo. O problema está no ambiente onde você fica. O problema está com as pessoas que você se relaciona. Os jovens começam a ser bombardeados: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e para deixar de ser careta, acaba indo, aí chega lá e experimenta, para deixar de ser careta, experimenta.
E quando menos pensa, já está comendo dos manjares do rei da Babilônia. No livro de Apocalipse, a Babilônia representa a grande prostituta, que é a religiosidade da face da terra. Mais para frente nós vamos ver esses textos em Daniel. Quantas pessoas você viu servindo ao Senhor e hoje você não vê mais, porque trocaram a bênção de Deus com a cultura do mundo? Quantas pessoas você conhece, talvez você já orou por elas, já caminhou com elas, já ceiou com elas, já até fez campanha com elas, mas hoje nem tocam mais no nome de Deus, porque deixaram se contaminar com os manjares da Babilônia, deixaram se levar por influências mundanas. E Daniel ele se posiciona, lá no versículo de número 8 ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu não vou me sujar, eu não vou me manchar, eu não vou trocar a minha bênção por um prato de lentilha. Caminhando eu vou para Canaã, mas se eu puder ir a pé eu vou, mas se eu tiver que carregar na minha cruz eu carrego, porque eu sei de onde Deus me tirou, mas eu também sei para onde Ele vai me levar, e Ele ainda não completou a obra dele na minha vida. E Daniel simplesmente teve a sua vida o quê? Guardada. Quanto tempo faz que você não se sente guardado por Senhor? Daniel teve a sua vida protegida. Manda ele para uma província lá na caixa prega, porque o bicho vai ficar aqui embaixo, mas ele vai estar guardado lá em cima, porque eu preciso dele para revelar a ele a minha glória. Quais são as partes do mundo que estão influenciando você? Quais são as partes da sociedade que tem mudado o seu caráter em Cristo? Quais são as questões que as pessoas chegam e te oferecem e você não consegue lutar contra? Por que a gente tem esses altos e baixos quando a gente deveria ser como Isaac? A gente deveria ser o equilíbrio máximo na presença de Deus, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Porque senão que a sociedade hoje é bombardeada por tudo que é tipo de informação para te afastar de Deus. As pessoas procuram mais defeito nas novelas bíblicas do que conteúdo cristão nelas. Eu sou crente de uma época, Jesus, eu tenho uma saudade medonha daquela época, não boa. Quem da época que usava aquela gravata com nó que parecia uma esfirra? Lembra aquelas gravatas grossas dela no girai? Os irmãos usavam uma saia lá na caixa prega, pelo grosso. Eu sabia se ela estava de saia ou com colete à prova de bala para as pernas. E os cabelos? Todo mundo aqui hoje de chapinha, arrumadinha, lindo, mas naquela época, não, na nossa época o chicote se lalava. E do que a gente era chamado? Do que a gente era chamado? Crente da? Não repete, pelo amor de Deus, não desmaia. Mas não era isso? A gente era surrado, sufocado. Mas em compensação, a gente não fugia da batalha, porque a gente sabia que conosco estava o Senhor dos Exércitos. As pessoas hoje, por muito fácil, trocam Jesus por qualquer coisa. Daniel tinha de tudo. Daniel lhe foi oferecido tudo, mas ele decidiu não se contaminar. Amém? Hoje a coisa mais comum que tem, estou fazendo uma brincadeira aqui, é os crentes passando na festa de São Cosme e Damião, pegar um saquinho de barro e levar para casa como se nada tivesse acontecido. Daniel não disse que pertenceu ao demônio, mas ele também não participou, porque ele sabia o Deus que habitava na vida dele. Amém? Você sabe o Deus que habita na sua vida? Você sabe o Deus que quer fazer coisas novas na sua vida? Em terceiro lugar, que fez Daniel ser um homem a qual Jesus disse, leia o Daniel, é que Deus se revelou a Daniel. Deus se revelou a Daniel lá no meio da Babilônia. E isso deixa a gente confuso. Deixa a gente confuso porque a gente quer que Deus se revele no nosso meio. A gente quer que Deus se revele no meio de um culto, no meio de um mover, no meio de uma ministração. A gente quer sentir glórias e aleluia. Quando Daniel foi numa província a 3.000 quilômetros de distância da capital e num quartinho escuro, a Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. E um dia ele fez um pedido ao Senhor e a resposta da oração demorou de chegar, mas quando chegou com fogo, poder e glória, porque Deus
chegou. O anjo não bateu as asas. O anjo não chegou cuspindo fogo. O anjo apenas disse: homem muito amado. Qual foi a última vez que você ouviu isso do seu cônjuge? Homem muito amado. Poxa, minha irmã, mulher muito amada. Ixi, eu me senti o rei da bocada perto. Se fosse hoje, eu vou repete que eu vou gravar no WhatsApp, vou mandar para todos os meus amigos. Repete, você já anjo, repete. Porque está difícil receber elogios. Deus se revelou a Daniel. Eu te pergunto, quando Deus vai se revelar a você? Vou contar para você duas histórias, e as duas histórias são verdadeiras. Uma você encontra, quem está contando ela é o Rodolfo Abrantes, da ex-banda Raimundos, e a outra que conta é o pastor Billy Graham. O pastor Billy Graham foi fazer uma campanha no México. E estava no estádio de Azteca, no México, e no último dia da campanha, durante a semana, à noite, aconteceu algo fantástico naquele dia. Tinha aproximadamente 70 mil pessoas no estádio, entre gramado, arquibancada, o povo e quem não queria ouvir Billy Graham? E ele contou depois do acontecido. Quando começou, estava marcado para começar a conferência 5 horas da tarde, por exemplo. E eu vou dar um nome aqui porque eu esqueci o nome do sujeito. Mas vamos chamar ele de Joaquim. Joaquim estava na sua casa, assistindo televisão e com um revólver na mão, 38 para se matar. Sentado na sala, assistindo televisão e ia se matar. E aí passa o comercial da chamada, da cruzada. E nesse comercial diz assim: olha, vem aqui no estádio ouvir o grande homem de Deus, Billy Graham, e você terá a sua vida transformada, e pipipi, papapó, tem comercial todo. Eu vi que aquele Joaquim foi no seu coração: eu vou. Só que eu vou armado. E melhor ainda, eu vou armado. E se esse cara não me apontar no meio da multidão, eu vou dar um tiro na minha cabeça no meio de todo mundo. E eles vão ver que Deus não está lá. Eu vou me matar lá no meio deles. E foi com o revólver na cintura. Aí, com a camiseta normal, uma calça normal, igual nós estamos aqui nessa noite, foi pro estádio, está lá no fundão lá, ouvindo os louvores, ouvindo a pregação, e acontecendo daqui, e acontecendo dali, de lá e pra cá. E aí então, Billy Graham vai fazer uma oração para poder encerrar a ministração. E aí Billy Graham aponta o dedo. Depois toma mais doida ainda. Você atrás do gol, mais para trás ainda. Isso. Não, o outro, não. O de lá, mais para trás. Não, mais um pouquinho. Não, você aí de camiseta branca, o de trás. Joaquim, você que está com o revólver na cintura, levanta a mão. Aí, quando Deus manda, levantou a mão. Deus vai te dizer que Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, larga esse revólver e me conta aqui no final que Ele quer te usar para mudar o futuro de muita gente. Até os anos 80, Joaquim foi um dos pastores mais influentes na cidade do México. Porque Deus se revelou a ele. E uma irmã, quem que dirige? Levanta a mão. Quem dirige? Se eu fosse você, hoje eu rasgava a sua habilitação. Vivia de Uber. Ela vai ser menos trabalhoso. A irmã está dirigindo. Isso aconteceu aqui no Brasil. Está dirigindo. E Deus falou para ela: entra no posto de gasolina. Ela olhou no tanque, mas eu vou entrar no posto de gasolina. Tem meio tanque de gasolina, vou fazer um pequeno posto de gasolina. Entra no posto de gasolina. Ela entrou. Estaciona ali. Estacionou. Entra na loja de conveniência. Ela entrou.
ficar em canto da parede plantando banana. Você faria? A moça fez. Foi pro canto da parede, ó. Deu uns 15 segundos que ela estava plantando banana. Entra uma moça na loja. E quando a moça entra na loja, a primeira coisa que ela faz é deixar cair as giletes no chão. E ela começa a chorar. Copiosamente. Aí a moça desplanta, porque eu não sei como é que, né? Desfaz a banana, não sei como é que é. Enfaixar. Parece até meio. Desfez lá a posição que ela estava. Olhou para a moça. A moça olhou para ela. E ela disse: Deus existe. E Ele me ama. Deus me ama. E a moça aqui plantando bananeira sem entender lufas nenhuma. Deus me ama. Por que Deus me ama? Por que Deus te ama, minha amiga? Eu estava atrás do banheiro, roubando as giletes dos pessoal aqui, dos frentistas aqui que usam para fazer barba com navalha. E eu disse para Deus: se o Senhor me ama, da ida do vestiário até a loja de conveniência, eu quero entrar lá encontrando alguém plantando banana. Se eu não encontrar ninguém plantando banana, eu vou me matar. Mas se eu chegar lá e tiver alguém plantando banana, eu sei que o Senhor me ama. Você teria coragem? Por que Deus se revelou a Daniel? Porque Deus sabia que podia contar com Daniel. Deus pode contar com você. Aquela moça, eu fico imaginando aquela moça saindo de lá, ela fica mais feliz do que ela quer se matar. Caraca, mano, Deus me usa, hein, velho? Aleluia, balai. Não é verdade? Deus me usa. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é assim. Quando Ele quer se revelar, Ele se revela porque Ele sabe que Ele pode contar com você, que você não vai deixar Deus na mão, porque você se converteu de verdade, que pode te oferecer 1001 manjares, mas você não vai negar Deus na sua vida, porque você entendeu o que é servir o Senhor dos Exércitos. Amém. Deus pode contar com você de manhã. Ele pode falar para você: levanta no meio do busão e começa a falar. Ele pode contar com você. Porque Deus é assim. Ele se revela a pessoas que Ele pode contar. Às vezes Ele pode pedir uma coisa absurda, mas Ele sabe que é absurdo porque você é fiel para cumprir aquilo que Ele pediu. Amados irmãos, quando você vai ver a vida de Daniel, a Bíblia diz que Nabucodonosor não mandou Daniel vir até a província onde ele estava. O rei não falou: Daniel, desce aqui em Brasília porque eu preciso conversar com você segunda-feira às 5 horas da tarde. Não. O rei pegou o telefone e disse: Daniel, não viaje porque eu estou indo aí falar com você. Quando Deus se revela a nós, as pessoas vêm até nós, não nós que vamos atrás delas. Consegue perceber a diferença? É o que a Bíblia diz: as bênçãos do Senhor te alcançar e te perseguir. E os crentes correm atrás de bênçãos, quando na verdade as bênçãos deveriam estar correndo atrás de você. Deus se revelou a Daniel. Quanto tempo faz que Deus não se revela na sua vida? Qual foi a última vez que Deus te usou para falar com alguém? Qual foi a última vez que você foi, como diz os pentecostais, a boca de Deus para falar com alguém? Qual foi a última vez que você estava sentado igual o testemunho da nossa irmã Maura? Testemunho lindo. Ela passava no serviço e viu uma moça lendo a Bíblia. Como que é o nome dela? Milda. Tá ali, eu escrevi lá na parede. Milda. Também tudo nome igual de PG. É uma Milda. Estava lá, passava no serviço e lendo a Bíblia. Ela não sei de onde? Da Igreja Batista. Quando eu virar crente, você é da Igreja Batista, porque os crentes lá lêem a Bíblia. Eu não precisou falar nada, não precisou fazer nada. Só o fato dela estar com a Bíblia aberta mudou a vida de alguém.
Deus quer te usar para mudar a vida das pessoas que estão perto de você. E quando jogaram Daniel na cova dos leões, onde foi que o rei passou a noite? Onde o rei passou a noite? Do lado da cova, esperando o dia clarear, para ver se Deus livrou Daniel da cova dos leões, e Deus livrou. Qual foi a última vez que você experimentou um mover de Deus na sua vida de verdade? Quando foi que você teve postura de decidir de uma vez por toda: eu vou servir a Deus incondicionalmente? Não sei se ele vai me pedir para plantar banana, mas se ele pedir, Jesus, eu vou plantar. Eu não sei se Deus vai pedir para mim ficar em determinado lugar, mas aquilo que o Senhor mandar, aquilo eu farei. Amém. Sabe uma coisa fantástica quando Deus se revela? Quem que gosta de ler Bíblia aí? Qual foi o último apóstolo a morrer? João. Ele era chamado Filho do Trovão. Amém? Deus mandou ele para uma cadeia, a ilha de Patmos. João foi para a ilha de Patmos. Ficou bastante tempo preso lá. Enquanto isso, as igrejas na Ásia espalhavam. E uma das igrejas mais fortes da Bíblia, que é a igreja de Efésios ou Éfeso, começou a dar problema para Deus. É a igreja que abandonou o primeiro amor. É a igreja que parou de amar as pessoas e passou a amar os métodos, passou a amar o dinheiro, passou a amar a prosperidade. Já não se relacionava mais com o seu igual. E aí Jesus vem e fala para eles: olha, tem um encontro aqui que vocês simplesmente abandonaram o primeiro amor. Alguns anos depois, muda o imperador de Roma e ele dá liberdade assistida para João. E aí João sai da cadeia, 70 anos nas costas. O que Deus fala para João? Vai pastorear a igreja que abandonou o primeiro amor. Quem era João? O discípulo que mais amava. Deus mandou para o seu pior problema o seu melhor soldado. E a Bíblia diz que ele morreu velho, pastoreando aquela igreja, cansado de dias. Eu te pergunto nessa noite: Deus pode se revelar a você? Ele pode esconder você num canto e depois ele usar você lá na frente. Ele pode de repente tirar você da frente da batalha, colocar um pouquinho mais para trás, você pensar que daqui a pouco você vai estar lá na frente. Será que Deus pode contar com você incondicionalmente, porque Ele tem certeza que você não vai deixá-lo na mão? E quando o rei viu oferecer as iguarias, quando o rei viu oferecer os manjares, quando o rei viu oferecer coisas boas, você vai falar o quê? Não posso, porque eu fiz um compromisso com meu Deus e eu sei que Ele me guarda de dia e de noite. O que falta a você para que Deus se revele em sua vida? Como é que o Cristo de Daniel vai se revelar a você? Quando Ele fizer isso, a sua vida nunca mais será vista.